Hoje o Artefato apresenta um símbolo da baianidade, um autor que descreveu a vida no Nordeste de forma engajada e viva. A partir da Bahia, Jorge Amado criou um Brasil mestiço, festeiro, alegre, sensual e também cheio de contradições. Essas particularidades do Brasil correram o mundo através de suas palavras, já que a sua obra foi traduzida para 49 idiomas. Você pega quem? Mas vai, você não pega ninguém? Opa, chega na hora do cacete, hein? Vamos entrar que tem um serviço pra ti, sem pé. A mostra é de anel, gatinho. O que é que tá pegando, nego? É que ela não sabe que nessa vida o que vale é o amor e a amizade, o resto não paga a pena. Olá, está no ar mais um Artefato e hoje nós vamos conversar sobre um dos principais escritores da nossa literatura brasileira, o baiano Jorge Amado. Para falar sobre ele e relembrar pontos importantes, tanto da sua vida quanto da sua carreira, nós recebemos aqui no nosso estúdio a antropóloga e também escritora Ilana Goldstein. Ilana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite. A Ilana é autora do livro O Brasil Best-Seller de Jorge Amado, Literatura e Identidade Nacional. Vamos conhecer mais sobre ela. Minha ligação com o Jorge Amado vem de muitos anos. Eu fiz a minha dissertação de mestrado na USP sobre a imagem do Brasil na obra de Jorge Amado. Essa dissertação foi publicada como livro em 2003 e depois disso eu tive algumas outras experiências que me fizeram voltar à obra de Jorge Amado. Uma delas foi quando a editora Companhia das Letras relançou a obra completa de Jorge Amado e eu fui consultora do projeto editorial e do projeto educativo que acompanhou o relançamento da obra. Eu fui uma das curadoras de uma exposição comemorativa do centenário de Jorge Amado, que ficou em cartaz no Museu da Língua Portuguesa até julho em São Paulo, está em Salvador agora e deve itinerar para outras cidades e países. E é interessante que cada vez que eu volto para a obra de Jorge Amado, eu sempre vejo alguma coisa diferente e aprendo alguma coisa nova. Eu acho que ele foi um grande formador de opinião sobre o que é o Brasil, sobre como se relacionam os brasileiros. Então foi esse aspecto que me interessou. Ilana, o Jorge Amado ele é apontado por muitos escritores, por muitos estudiosos também, como um dos autores mais populares do Brasil. Por que você considera que ele seja tão popular assim no nosso país? Bom, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena eu destacar alguns números, porque os números são impressionantes. Quando eu terminei a minha pesquisa de mestrado, em 2001, ele tinha vendido 30 milhões de livros até aquele momento. Provavelmente hoje esse número esteja em 31 milhões, 32 milhões de livros. Quando a gente pensa que o brasileiro lê em média 4 livros por ano, é uma grande proeza ter vendido 30 milhões de livros. O único escritor que chegou perto desse número foi Paulo Coelho, mas aí por outros motivos, um outro tipo de literatura. É uma obra totalmente diferente, né? E os números em Jorge Amado são realmente superlativos. Ele foi traduzido para 49 línguas, ele deixou 32 romances, ele criou 5.000 personagens. Então, é realmente um universo gigante. Agora, os motivos dessa popularidade. Eu acho que um deles é a grande capacidade de comunicação. Jorge Amado nunca teve a pretensão de ser um criador de linguagens. Ao contrário dos modernistas de São Paulo, por exemplo, que ele admirava, mas de quem ele se distanciava ao mesmo tempo, ele queria ser um bom contador de histórias. Embora eu particularmente ache que ele seja mais do que isso. O seu objetivo era se comunicar com o maior número de pessoas. Por isso, a linguagem de Jorge Amado é muito acessível, né? Os livros dele são livros geralmente agradáveis de ler, são livros divertidos, sobretudo os livros da segunda fase têm bastante humor. E ele traz para dentro das suas páginas situações que ele realmente viveu, pessoas que ele conheceu, casos que aconteceram com conhecidos amigos dele, e eu acho que isso faz com que os leitores se reconheçam. Agora, uma coisa interessante é que não são apenas os brasileiros que por muitas gerações se identificaram com Jorge Amado. Fora do país isso também aconteceu. Há o caso de alguns artistas que mudaram para o Brasil porque leram o Jorge Amado. Nossa, que influência incrível! Por exemplo, o Caribé, artista argentino que se baianiza e que vira grande amigo de Jorge Amado, não sei se você conhece. Não. O Caribé se mudou para a Bahia depois de ler Jubiabá. Outro caso, Pierre Verger.
que é um fotógrafo importante, né, e que se tornou também antropólogo depois, também se mudou para a Bahia, um francês que se mudou para a Bahia depois de ler o Jorge Amado. E eu, analisando as cartas dos fãs, encontrei uma carta de um fã italiano que diz que depois de ler o Gabriela, ele foi para a Bahia querendo muito encontrar a Gabriela. Encontrou, se casou, teve filhos, e aí todo ano ele escrevia para o Jorge Amado, dizendo como ia a família, agradecendo. Enfim, durante a pesquisa, eu fiquei muito impressionada com a capacidade de comunicação, de penetração da ficção de Jorge Amado junto a diversos públicos, né? E não apenas pelos romances, pela ficção, mas pelas adaptações para televisão e cinema e também pela página dos jornais, porque Jorge Amado escreveu muitos artigos, muitas crônicas, assinou colunas no jornal, embora essa seja uma faceta menos conhecida dele. A gente já vai falar mais sobre as adaptações, Ilana, mas para a gente comentar sobre o começo da obra do Jorge Amado, no começo ele tinha uma ligação muito forte com o Partido Comunista Brasileiro. Essa ligação, essa militância política dele, influenciou as primeiras obras dele? Bastante. Jorge Amado se mudou para o Rio de Janeiro para cursar a faculdade de Direito em 1931. Ele se formou em Direito, nunca exerceu a profissão, mas esses anos que ele passou no Rio de Janeiro o colocaram em contato com a militância comunista. Em 1932, com 19 anos, ele se filiou ao PCB e ficou muito próximo ao partido até 54, 55. Então, são 25 anos da carreira de Jorge Amado em que a política é o eixo da sua vida. Inclusive, ele conhece Zélia Gattai, seu grande amor, com quem ele fica até o fim da vida, na militância, porque ela também era ligada ao partido. Agora, de que maneira esse engajamento político se reflete nos livros da época? Esses são livros que têm como objetivo a denúncia social. Eles não fazem só isso, né? Porque como ele é um bom escritor, ele não faz só isso, mas isso é forte. Por exemplo, se a gente pega livros como Jubiabá, que é um dos grandes livros dessa primeira fase, Jubiabá é de 1935. O clímax de Jubiabá é a greve. Então, esses são livros em que tem muita greve. Os heróis são sempre militantes, são líderes de sindicatos, são líderes de greve. Geralmente, os ricos são maus e os pobres são bons. Existe esse maniqueísmo. Eu acho que é uma coisa do contexto. Eu acho que era uma época em que escritores engajados, artistas engajados, eles seguiam o que o Partido Comunista Central dizia. E esse partido dizia: o artista proletário tem que criar a serviço da revolução. Ele tem que usar a obra para mudar a sociedade realmente. Exatamente. Ele tentou fazer isso. Agora, saíram obras muito interessantes, apesar desse peso da militância. Por exemplo, Capitães da Areia, que é um livro de 1937, que até hoje é um dos livros mais lidos de Jorge Amado e que faz parte da FUVEST no momento. É um livro de denúncia, ele está falando do problema das crianças em situação de rua, que permanece atual. Então ele faz isso com uma clara intenção de denúncia, de fazer com que os seus leitores abram os olhos e façam algo contra esse problema. Mas ainda bem, ele não faz só essa denúncia. É um livro com uma estrutura inteligente, é um livro com personagens muito bem construídos, é um livro que emociona, que tem ritmo. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós continuamos explorando essa faceta política do Jorge Amado e vamos também conhecer as características da segunda fase de produção da obra dele. Fique por aí. O Artefato está de volta e hoje nós falamos sobre a obra de um dos principais escritores brasileiros, o baiano Jorge Amado. Aqui comigo está a antropóloga e escritora Ilana Goldstein. Ilana, a gente conversou bastante no bloco anterior sobre a faceta política do Jorge Amado. Esse engajamento político dele se refletiu numa atuação realmente política? Ele chegou a concorrer a cargos públicos, a ser eleito? Sim, Jorge Amado foi eleito em 1946, eleito para deputado federal pelo PCB. E é muito curioso, o slogan da campanha dele para deputado era "O romancista do povo". A gente fica se perguntando se isso seria possível hoje.
alguém virar deputado federal porque Ser é um romancista romancista do povo, né? E ele ficou pouco tempo nesse cargo, ficou menos de 2 anos, porque logo o Partido Comunista passou para a ilegalidade. Mas nesse curto período ele fez uma coisa muito importante, que foi aprovar um projeto de lei estabelecendo a liberdade de culto religioso nesse país, porque esse país era católico, e os terreiros de candomblé, por exemplo, eram invadidos, né? E como ele viu isso quando era jovem, a primeira coisa que ele fez foi aprovar essa lei da liberdade de culto, que eu acho que foi um grande legado de Jorge Amado na área política. E depois do rompimento dele com o Partido Comunista, ele acaba partindo para uma segunda fase de produção, a obra dele ganha outras características, né? Como que seria essa segunda fase? Bom, ele sempre dizia que essa segunda fase não se trata de uma ruptura, que alguns elementos da segunda fase já estavam presentes na primeira fase, mas os críticos geralmente colocam Gabriela como um grande divisor de águas. Ele publica Gabriela Cravo e Canela em 1958. E em Gabriela não há mais esta visão proletária do mundo. É uma coisa completamente diferente, muito mais leve, com muito mais humor, muito mais colorido. Agora, por quê? Porque Jorge Amado se decepciona. Em 1954, ele fica sabendo de várias atrocidades que foram cometidas por Stalin. E ele percebe que o regime socialista é tão ruim quanto o capitalista. Então ele fala... Uma desilusão, realmente. Total. Então ele falou, eu não quero mais estar afiliado a nenhuma ideologia, eu não vou mais ter ideologia, e eu quero ser um artista livre. Então, realmente, eu acho que tem uma grande mudança depois disso. E Gabriela é o primeiro livro dessa fase, faz um sucesso absoluto, vende 100 mil exemplares rapidamente, ele ganha vários prêmios e não é por acaso que ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras 3 anos depois, em 61. Graças ao sucesso de Gabriela, então. E dessa nova fase muito mais livre. Que outras temáticas que ele aborda nessa fase, Ilana? Bom, eu acho que o grande tema da segunda fase de Jorge Amado é a mistura. Jorge Amado via o Brasil como um país tolerante, com muita diversidade, e ele achava que isso era positivo, que isso devia servir de exemplo para outros países, inclusive. Ele tinha muito orgulho. E ele tratava de 3 tipos de mistura, basicamente. 2 que ele via como muito positivos e um que é complicado. O que ele via, então, como uma mistura positiva? A mestiçagem, né? A mistura étnico-racial. Ele dizia que isso é uma coisa boa, que quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê guetos, a gente vê escolas para negros e escolas para brancos, bairros com uma fronteira clara que você não entra naquele bairro, e que no Brasil essas fronteiras são mais permeáveis e que isso seria algo positivo. Ele não diz que não haja racismo no Brasil, mas ele diz que o racismo pode ser minimizado por meio dessas misturas. Como que essa mistura aparece na obra dele? Por exemplo, em Tenda dos Milagres. O enredo desse livro, que é um livro de 1969 e que virou filme e virou minissérie também da Rede Globo, o grande vilão do livro é um professor de medicina da Faculdade da Bahia, na virada do século XIX para o século XX, que defende teorias raciais, dizendo que os negros são inferiores, têm cérebro menos desenvolvido. E aliás, você sabe que isso realmente era ensinado nas faculdades. Era um pensamento da época, realmente. Né? No mundo inteiro e aqui também. E o herói do livro, Pedro Arcanjo, é o bedel da Faculdade de Medicina, que escreve folhetos de cordel para contestar as ideias deste professor racista. E o mais interessante é que os 2 personagens existiram de verdade. Jorge Amado é muito menos simplório do que as pessoas acham. Ele lia muito, desde clássicos como Dickens e Rabelais, até história e sociologia. Então ele conhecia Nina Rodrigues, que é um autor do século XIX, que deu aula na Faculdade de Medicina da Bahia, que era racista, né? E o Pedro Arcanjo é inspirado numa outra figura, que era um mestiço realmente do começo do século, e que escreveu livros a favor
da cultura afro-brasileira e da mestiçagem. Então veja que interessante, ele transformou em personagens de um jeito leve, no meio de muita festa, no meio de muitas cenas sensuais, mas ele passou a mensagem dele. E tem muitos outros exemplos, por exemplo, os casais interétnicos. Em vários livros tem uma loirinha escandinava com o seu namorado negro, tem o árabe com a sua namorada do sertão nordestino. Isso vai acontecer ao longo de toda a obra. Quais outras misturas a gente visualiza além do mestiço na obra do Jorge Amado, Ilana? O sincretismo religioso é a segunda mistura que ele via como muito interessante. Ele sempre insistia que aqui no Brasil a gente tem uma criatividade, uma flexibilidade na maneira de integrar tradições culturais de diversas origens, inclusive no plano espiritual. Por exemplo, O Compadre de Ogum, um livro de 1985 que virou minissérie também. Nesse livro nasce uma criança no Pelourinho e o pai dessa criança é amigo de todo mundo, então ele não sabe quem ele vai chamar para ser o padrinho. Então, porque se ele chamar um, o outro vai ficar bravo. Então ele consulta a mãe de santo e ela diz a ele, fique tranquilo, marque o batizado na igreja católica e o padrinho aparecerá na hora certa. Quando chega a hora do batizado, quem é o padrinho? Ogum, um orixá, Yorubá. E Ogum tem que incorporar em alguém para poder abençoar o seu afilhado. Só que ninguém ali naquela igreja é filho de Ogum. A única pessoa que é filha de Ogum é o padre. Então, Ogum incorpora no padre católico, abençoa o seu afilhado e sai do corpo do padre. Aí o padre fala, nossa, o que aconteceu? As pessoas, não, tá tudo bem, pode continuar o batizado. Quer dizer, por que Jorge Amado faz isso? Não é só para ser engraçado. Ele está passando essa mensagem dele, assim é o Brasil, e isso é uma coisa muito rica. No próximo bloco, nós vamos conhecer um trabalho de grafite inspirado na obra de Jorge Amado. Então, fique por aí. O Artefato está de volta falando hoje sobre Jorge Amado. Aqui conosco está a escritora e também antropóloga Ilana Goldstein. A Oficina Cultural de Bauru, a Glauco Pinto de Moraes, criou um projeto de uma oficina aqui em Bauru que une literatura e artes plásticas. É uma releitura da obra Capitães de Areia, do Jorge Amado, por meio do grafite. Nós fomos lá conferir. Veja só. E em comemoração ao centenário de Jorge Amado, a Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes realizou uma oficina que uniu o grafite e a literatura, fazendo uma releitura da obra Capitães de Areia. A gente veio conferir. Sérgio, o grafite é uma arte totalmente urbana e o Jorge Amado, um escritor que tem um apelo social, popular muito grande, né? Essa proximidade com a realidade. Como foi misturar esses dois ingredientes? Jogar no liquidificador literatura e grafite, o resultado foi um pouco surpreendente, assim, até do meu ponto de vista. Já que o universo do grafite é o universo da rua, dá pra gente também trabalhar com um livro que aborda sobre meninos de rua, né? Então isso me influenciou muito além do livro e vendo que em cada lugar da periferia das grandes cidades tinha um capitão da areia, né? Como foi esse processo da oficina? Como foi esse passo a passo? O livro tem 3 partes e aí dessas 3 partes do livro eu dividi alguns trechos, né, alguns capítulos e passei para eles lerem para estimular essa leitura também do livro. Né? E aí feita essa leitura eu passei pelo processo de desenho como uma base para eles para a criação, né? Então passei por todo o processo de como montar um personagem, como fazer uma figura realista, para que eles montassem esse quebra-cabeça. E desse quebra-cabeça cada um começou a criar seu estilo, começou a ter o seu próprio traço, sua própria identidade, sua própria reflexão com o personagem até. Vinícius, você já tinha algum contato com o Jorge Amado antes dessa oficina? Não conhecia as obras dele nem as histórias do livro, né? Eu tinha um contato com o grafite já, mas acabei conhecendo a obra e conhecendo os personagens aqui na oficina mesmo. Bem interessante devido ao tempo que já vem escrito, né? Que ele contou uma realidade que geralmente não se encontra em literatura. Acho que ele foi bem realista até e muito corajoso, até pela época que ele viveu para expor aquele livro.
poucas pessoas têm a mania de ler. Então acho que numa representação visual, assim, acho que fica até melhor a exposição de ideias. Você consegue expor melhor as ideias com cores do que somente com palavras, tipo escritas num livro. Ilana, a gente falou bastante das misturas do Jorge Amado no bloco anterior, mas tem uma característica do brasileiro também que ele retratou como ninguém, que era o jeitinho brasileiro, né? Eu chamo também de mistura, o jeitinho brasileiro, porque no fundo se trata de uma combinação entre público e privado de uma maneira muito inusitada, né? A gente quer ter a lei, a democracia moderna, o livre mercado, mas a gente também quer manter estruturas antigas, hierárquicas, comunitárias, afetivas. Quer dizer, o Brasil combina duas lógicas. Isso tem um antropólogo chamado Roberto da Mata, que tem escrito muito sobre isso. Jorge Amado percebeu esse jeito brasileiro de tentar conciliar duas lógicas normalmente opostas, né? E, por exemplo, quando a gente pensa na Dona Flor, quem são os dois maridos da Dona Flor? Não sei se você lembra. Sim, é o Vadinho e não lembro o nome do outro. O Teodoro. Teodoro. Mas como é o Vadinho? Você lembra? O Vadinho é o malandro, que é irresponsável, que só quer saber de ficar no bar. E o Teodoro é o almofadinha, Certinho, sério, trabalhador, metódico. pudico, só faz sexo de roupa. O outro é namorador, é bom de cama. Quer dizer, a Dona Flor tenta ficar só com um. Ela não consegue, ela fica muito infeliz. Dona Flor só é feliz com os dois maridos. E eu acho que isso é uma metáfora da sociedade brasileira, né? Que quer, ao mesmo tempo, ter votação com urna eletrônica e mensalão, né? Esse é o Brasil. São duas lógicas que correm paralelamente. Quando a gente pensa em Gabriela, por exemplo, o Nassib, quando quer se casar com a Gabriela, não pode, porque ela é retirante, não tem a documentação. Então ele desabafa com o amigo dele, o tabelião, e diz, não vai dar para casar. O tabelião diz, fica tranquilo, eu vou forjar os documentos para ela, porque afinal, aqui em Ilhéus, todos os títulos de terra são falsos. Tá tudo aqui, ó. Tua certidão de nascimento, olha só. Gabriela da Silva, nascida em Ilhéus. Eu nasci aqui, não. Sou eu mesma? É pra tu casar, Gabriela. Sim, senhor. Então, o Jorge Amado mostra de um jeito leve, não é uma aula de sociologia, mas ele vai tocando nessa ferida. Se você parar para prestar atenção, então, nesses detalhes, você consegue perceber esses probleminhas do Brasil nas entrelinhas da história do Jorge. Ilana, a gente comentou até agora sobre vários personagens do Jorge Amado. Nós falamos agora Dona Flor, nós já falamos de Gabriela, Vadinho, Teodoro, Tieta. São todos personagens muito conhecidos do nosso público brasileiro, até pelas adaptações de filmes, adaptações feitas para televisão. Quem conhece a obra de Jorge Amado por essas adaptações? Conhece uma obra fiel de Jorge Amado? Elas realmente reproduzem a obra do Jorge? Eu acho que é uma faca de dois gumes. Se de um lado essas adaptações para telinha e para telona levaram o universo de Jorge Amado a um público muito maior, porque eu falei no começo da nossa conversa que ele vendeu 30 milhões de livros, mas só o filme Dona Flor, em 1976, teve 12 milhões de espectadores, que é o mesmo número de Tropa de Elite. Só que numa época em que as pessoas iam menos, não tinha Cinemark. Tinha muito menos cinema e a população brasileira era menor, né? Então eu acho que essas adaptações têm um mérito de pelo menos fazer com que as pessoas conheçam, olha, existe esse escritor, tem uma obra muito vasta, e eu espero que desperte nelas a vontade de ler. Por outro lado, uma adaptação é uma outra obra. O que o Jorge Amado fazia era literatura, a matéria-prima dele eram palavras, frases, o jeito de narrar, as ilustrações, que muitos livros, as primeiras edições, saíam com ilustrações. Eu acho que é uma outra linguagem. A televisão, o cinema, deixam menos espaço para a imaginação do espectador. Na literatura, você não vê qual é o rosto de Gabriela. Só que quem assistiu a minissérie já pensa que é a Sônia Braga ou Juliana Paz. Então, eu acho que é uma outra linguagem. O próprio Jorge Amado nunca assistia essas adaptações, ele não gostava e dizia, é uma outra obra que pode ser muito boa, mas não é a minha. Eu vou ficar nervoso, porque vai ser diferente.
E tem uma outra coisa, eu acho que as adaptações talvez ajudaram a passar uma imagem de um Jorge Amado mais simples, mais estereotipado do que ele realmente é. Quando a gente vai para a literatura de Jorge Amado, a Bahia dele, o Brasil dele, não são apenas aquele estereótipo de festa, de mulata Paraíso. Gostosa. Não, ele mostra as contradições, como eu citei agora algumas. Ilana, a gente olhando a obra do Jorge Amado, a gente consegue identificar em todos esses personagens, nas situações que ele conta, bastante da cara e da vida do povo brasileiro. O Jorge Amado, ele criou essa cara do brasileiro, ele criou a nossa brasilidade? Certamente, ele não foi o único, mas ele foi um dos. E é isso que eu acho muito interessante. A arte não é apenas um retrato da realidade, ela também é uma forma de construir a realidade. E eu acho que ele, de certa forma, fez isso. Não acho que o Brasil vai ser sempre do mesmo jeito, né? Porque as coisas são dinâmicas, as sociedades mudam. Mas eu acho que aquilo que está na obra de Jorge Amado acabou se materializando fora da obra dele também. E é isso que me fascinou tanto na minha pesquisa. Ilana, Jorge Amado é um tema tão fascinante, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Queria muito agradecer a sua presença aqui para falar sobre o Jorge Amado e já deixar o convite aberto para outras vezes, para outras oportunidades. Foi ótimo, obrigada pelo convite. Eu espero ter aberto o apetite do seu público para que eles voltem à obra de Jorge Amado, que é uma experiência muito gostosa. Bom, Ilana, muito obrigado então pela sua participação e muito obrigado você em casa também pela sua audiência. Você pode mandar os seus comentários e também as suas sugestões para a nossa equipe através das redes sociais. Deixe seu recado no Facebook, mande pelo Twitter ou então acesse o nosso site. Eu te vejo na próxima semana. Até mais. Começo por avisar. Não assumo qualquer responsabilidade pela exatidão dos fatos. Não ponho a mão no fogo, só um louco faria. Sobretudo porque, verdade, cada um possui a sua, razão também. E no caso em apreço, não enxergo perspectiva de meio termo, de acordo entre as partes. Agradecerei a quem me elucidar, quando juntos chegarmos ao fim, a moral da história, se moral houver, do que duvido.